Às vezes a versão antiga volta. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando estamos nesse processo de mudança, de transformação, de fazer com que a nossa versão antiga morra para que outra floresça, né? Então, a grande questão é que a gente cresce com vários pensamentos, né, ideias, hábitos, valores sendo colocados na nossa mente. Então a gente recebe os nossos pais como uma forma de educação, né? Então a gente vai sendo educado, né, pelos nossos pais e de alguma maneira isso é feito tanto de forma explícita, né, quando claramente os valores vão sendo transmitidos, tem que ser honesto, tem que estudar, tem que é, trabalhar, fazer um concurso público, escolher uma boa profissão, ser médico, enfim. Mas também de uma forma implícita, né? Então a forma como o afeto é construído, né, com os nossos pais também vai determinar, né, a forma de afeto que a gente vai, né, esperar ou demandar das pessoas no sentido romântico. Então isso é uma coisa que é muito curiosa e como isso é verdadeiro, né? Então realmente foi essa conclusão, né, que eu cheguei, né? Então por que eu fiquei tanto tempo com uma pessoa que se comportava dessa forma? Porque justamente, né, eu fui vendo que em casa era um padrão de afeto que eu recebia, né? Então às vezes o não afeto é, acaba sendo também uma forma, né, de educando ou de mostrando o que a gente deve fazer para receber carinho em troca. Então, isso vai sendo colocado, né, na nossa mente de uma maneira muito profunda. E a gente não sabe de onde é que vem isso, né? Por quê? Porque tá dentro, ele tá junto da nossa identidade, nosso modo de ser, nosso modo de, de, de agir, né? O eu tá ali bastante entranhado com essas coisas que vão sendo colocadas na nossa mente, né? Então, um vídeo muito interessante que eu vi, né, do canal Artétipos, que ela pergunta, né, por que você está sempre sentindo com um peso na cabeça, né, e tudo. É esse acúmulo de coisas, né, de ideias, de pensamentos, de valores, de opiniões, né, e com as redes sociais isso potencializa, porque é muita informação que estamos recebendo. Então, inconscientemente, o nosso padrão de pensamento, de comportamento, está sendo formado. E aí é que mora, né, a grande dificuldade eu fui sentindo também. Porque que várias vezes eu queria fazer isso eu não conseguia. Porque não é só simplesmente fazer um plano de negócios, não é só você fazer um mural dos desejos, não é só você colocar no papel os planos, as metas, né? Então, isso está muito no nível intelectual. E essa questão, né, de se transformar, eu fui entendendo e eu vejo muito lógica nisso, tem muito a ver com o emocional, né? Como é que você está aqui dentro. Então, é uma questão que vem primeiro do emocional, né, de como é que você se sente emocionalmente, para que isso se reverta nas ações exteriores, certo? Então, essa parte emocional, essa parte do interno, é o que precisa ser trabalhado. Às vezes a gente pode trabalhar de fora para dentro, mas essa ideia do vibrar, né? E eu acho muito interessante essa questão de você vibrar amor, de você buscar, parece uma coisa meio mística, né? Meio esotérica. Mas eu acho que é interessante porque você trabalha o modo de pensar, o modo de ver as coisas e isso vai se refletir na maneira como você vai agir e na maneira como você vai interagir com as pessoas, como é que você comunica isso com as pessoas. É interessante isso, porque se é de dentro para fora, você vai irradiar, né? Então, até recentemente, conversando com a moça,
Conheci no Tinder e tudo, assim, de conversar mesmo, né? Ela falou, ó, você transmite uma paz e tudo. Então eu fiquei surpreso, porque eu sempre me achei uma pessoa carrancuda, uma pessoa muito crítica, muito, assim, chata, né? No sentido assim, de ser rigoroso com os meus valores, meus princípios, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que transmitir uma ideia de ser mais carrancudo. E eu tive o feedback de uma pessoa à distância, né? Uma pessoa com a qual eu conversei apenas online. Isso é sempre? Não. E por isso que é a questão do vídeo, né? Então hoje mesmo eu tinha feito né, no final do ano eu tinha feito a virada, né? Eu tinha feito assim um pensamento. Cara, eu não vou mais pensar nenhum pensamento em relação à separação. Negativo, ai, preferia estar casado, ai, não sei o que, né? E aí quando foi esse ano, esse pensamento voltou, né? Claro que antes era o que? Esses pensamentos faziam parte de mim ali, eu vivendo aquilo, imerso naqueles pensamentos, né? Na indignação e tudo. E esse pensamento veio e eu, opa, né? Voltou aqui um pensamento, ou seja, a gente tem que aprender a ser um espectador dessas sensações, desses sentimentos, porque o sentimento vem, né? E esse sentimento é um gatilho, né? Para que você volte a pensar em certas coisas, certos sentimentos vão sendo alimentados. E a ideia não é essa, o objetivo não é esse, o objetivo é ruptura com padrões de pensamento, né? O objetivo é o perdão, o objetivo é simplesmente deixar ir, fluir, passou, né? Não importa o mal que foi feito, já era. Não sou essa pessoa que vai ficar vibrando essa energia. Então, é muito interessante, né? Então, eu já venho num processo de mudar, né, alguns padrões de comportamentos, né? E um deles que eu estou tendo bastante constância, né? É a questão da atividade física, né? Então, isso tem me ajudado a ter essa sensação de que, por mais que em outros aspectos eu não esteja naquele ponto que eu gostaria de estar, mas pelo menos em um que me propus, eu estou bastante consistente. Então, estou muito satisfeito com relação a isso e eu vou entendendo que os outros é que vão aos poucos acontecendo, né? E no vídeo anterior eu tinha falado que eu tinha comprado, né, uns relógios, enfim, e perfume e tudo. E eu venho entendendo que é bom ter esses ganchos, né, visuais que vão lembrando, né? Então, por que eu comprei esse relógio? Porque esse relógio representa essa nova pessoa. Por que eu comprei o perfume? Porque o perfume ele vai ser, né, a fragrância, ele vai trazer vai compor essa personalidade. Então, até caro, né, que eu comprei, achei que eu ia usar mais pontualmente, mas eu acho que eu vejo que se eu usar mais, né, o perfume, eu vou entendendo melhor, isso vai entranhando mais, né, o sensorial, trabalhar o sensorial, né, e o relógio também, né, eu comprei o relógio para ocasiões especiais, mas eu estou entendendo que eu preciso também estar com o relógio, né, então até em casa mesmo, né, até eu tô colocando, né, como uma forma de eu ter um lembrete, né? Você é uma pessoa nova, você precisa largar os padrões antigos, né? E é isso que vai fazer você, né, crescer, né? Para esse ano também a ideia, né, é mudar de áreas também, ver pessoas novas. Ano passado, na verdade eu vou tentar ainda, né? Sem muito se calhar, né? Ir nos grupos, um grupo de discussão bíblica, né? Que até pela Opus Dei daqui de Fortaleza. Mas até agora não consegui porque é uma vez no mês, uma vez ou duas, e
as datas acabam coincidindo, ou eu tô de missão, ou eu tô fazendo algum trabalho, ou eu tô com as meninas no meu dia com elas. Mas entrei num grupo de leitura, né? Então espero poder participar presencialmente dos encontros, né? Tem um grupo no WhatsApp, o pessoal todo mês propõe leitura de 2 livros e faz um encontro para dialogar, discutir os livros, né? Então, acabei de entrar nesse grupo, tem uma discussão lá. Eu acho que vai ser interessante poder participar principalmente presencialmente, porque a ideia é o presencial, é ampliar a rede de relacionamentos, conhecer pessoas novas, pessoas que estão fora do meu ciclo normal, né? Para que justamente eu vá entendendo, ó, cara, você é uma pessoa nova, você se comunica com pessoas novas, de áreas diferentes, de esferas diferentes, e isso vai ajudando você, né, a entender melhor e a vibrar melhor, né, a ser menos reativo com relação a esses novos padrões, né? Então até você vai meio que vai se debatendo com o antigo até o antigo ir embora e ficar só o normal. Então são coisas que eu demorei para entender um pouco, né? Na verdade faz tempo que eu venho nessa coisa do desenvolvimento pessoal e tudo, leio livros, vejo vídeos, né, motivacionais e tudo. Mas eu acho que só hoje, né, algumas coisas eu vejo que fazem mais sentido. E eu acho que o momento de vida no qual eu me encontro, o momento de vida que eu fui forçado a estar, está favorecendo bastante essa mudança de hábito. Porque talvez se eu tivesse com a pessoa com a qual eu estava, ela ia de alguma maneira não aceitar, ou aquilo ia parecer estranho para ela, e meio que inconscientemente eu ia sendo sabotado também. Então, às vezes, uma porta que se fecha é para que outras portas se abram. Então é isso, né? Então quem está nessa jornada, quem tem dificuldade de crescer, de mudar, né? Entenda que isso é normal, isso faz parte do processo. E eu estou vivenciando isso, né? Estou longe de chegar aonde eu quero chegar, mas é muito importante entender que existe a jornada e eu acho que faz muito sentido o que muita gente fala, né? Focar na jornada. É isso e até o próximo vídeo.